Unidade 3. Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 26.2. Conteúdo: a produção realista e naturalista no Brasil. Herança europeia. Habilidade: explicar de que modo o romance O Ateneu, de Raul Pompeia, modifica o projeto naturalista e conhecer as características e os mais importantes autores brasileiros do naturalismo. Muito bem, muito boa tarde a todos, nossos professores, alunos. Vamos então revisar aí o que o professor Júnior já ministrou para vocês. Vamos ver os pontos principais. Então, o professor Júnior ministrou para vocês aí o inquérito policial, né, que é um procedimento de natureza administrativa dirigido pela autoridade policial, que tem por fim a apuração da materialidade dos delitos, bem como de sua autoria, ou seja, quem praticou, né, esse delito. Natureza do inquérito policial: escrito, sigiloso, né, inquisitivo. O relatório ele vai relatar sobre algo, né, traz informações pormenorizadas sobre um determinado tema. Então, o relatório ele pode ser um relatório de trabalhos acadêmicos, né, pode ser também um relatório com relação a um trabalho, né, e ele vai seguir algumas características, como uma linguagem clara, de acordo com a norma padrão da língua, precisa de ter um título. No primeiro parágrafo, o objetivo do relatório: o nome do professor que o solicitou, o local onde se deu a observação, etc. Exposição de tudo que observou. Conclusão com aspectos positivos e negativos. E os tipos de relatório: temos aí o relatório escolar, que são os textos escolares em que o aluno pode relatar sobre um evento ou uma atividade proposta pelo professor. O relatório científico, que são os relatórios acadêmicos produzidos após uma pesquisa, geralmente são produzidos por pessoas do ensino superior, por exemplo. O relatório de estágio, o relatório de finalização de curso, o relatório de participação no evento acadêmico. E, por último, os tipos de relatório: o relatório administrativo, né, que são aqueles registros em que a empresa realiza diariamente ou mensalmente. São produzidos pelos empregados do setor administrativo, por exemplo, os relatórios de contas. Muito bem, então vamos aí ao nosso desafio do dia. Leia o texto. José nasceu na periferia, pertence a uma família de baixa renda, logo José será pobre e também constituirá uma família com baixa renda. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Essa atividade será respondida no final da aula. Então, vamos seguir para a nossa aula de hoje. Muito bem, então nós já estudamos sobre o realismo, o naturalismo, né, a sua fundamentação, quais foram os movimentos que o realismo começou a acontecer, né, na Europa e depois se expandiu para os outros países. E ontem nós estudamos sobre o realismo em Portugal, e hoje nós vamos estudar o realismo no Brasil, né? Então, aí, o contexto histórico, né, brasileiro, o realismo ocorreu no Brasil em um contexto das mais profundas transformações sociais, políticas e econômicas do século XIX, né? Justamente porque aí aconteceu a proclamação da República em 1889, não é? Então, o realismo, ele começa mais ou menos em 1881, né, com a publicação de alguns livros, né, de algumas obras aí, Machado de Assis, por exemplo, né, Luiz de Azevedo. Então, o Brasil está passando por profundas mudanças, né, já que a proclamação da República ocorreu em 1889, né, com a derrubada da monarquia. E aí o novo presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, foi quem destituiu o imperador Dom Pedro II. E o Brasil passava por uma grave crise econômica nesse período, né? Porque em função aí de algumas despesas financeiras que foram geradas pela guerra
da Tríplice Aliança, né, cobertas pelos capitais externos, ou seja, o Brasil fez empréstimos, né, para manter essa guerra, e os empréstimos de 3 milhões de libras em 1881, né, subiu para 20 milhões de libras esterlinas em 1889, que foi justamente o ano da proclamação. Então, aí ocasionou uma grande inflação em 1,75% ao ano. Então, o Brasil atravessava uma série de mudanças realmente, tanto sociais, quanto políticas e quanto econômicas. Tem mais um agravante aí, a questão também da escravatura, né? Porque os donos das fazendas, né, não queriam libertar os escravos, eles queriam receber uma indenização do governo, né, para poder libertar esses escravos. Então, havia uma grande pressão social aí dos fazendeiros, né? Então, estava havendo realmente muitos problemas sociais, a questão da pobreza, a questão da inflação, a questão econômica na queda da produção nesse período, né? Então, realmente o Brasil estava passando por uma transformação muito grande. E aí o confronto entre as formas arcaicas, né, de organização social, ou seja, manufatureira ainda, né, trabalhando nas fazendas, a entrada do país no mundo capitalista, né, configuraram uma tensão que se prolongou aí pelo menos até os fins do século XX, ou seja, do século XIX até o século XX, o Brasil vivia, né, essas profundas transformações que, com certeza, vai haver muitas mudanças. E qual é o projeto literário do realismo e naturalismo no Brasil, né? Qual a importância da literatura nesse período? Então, a literatura estava a serviço da ciência, né? Como nós já vimos, que nesse período do realismo, quando começou a acontecer as primeiras manifestações do realismo na Europa, né? Os cientistas, os estudiosos, né, estavam publicando os seus textos, a sua obra, a sua tese, né, o seu pensamento, tanto no campo filosófico quanto nas ciências naturais, não é? Então, a literatura ela estava também a serviço da ciência, né? Os personagens geralmente são tratados com um olhar científico, né? Como já comentei com vocês, que algumas obras elas vão tentar mostrar através do romance, né? Comprovar a ciência por meio dos personagens que estão colocados ali naquele conto, naquela história. Então, nós vamos ter os romances de tese que estão voltados aí para os conceitos aí do naturalismo, né? O olhar racional e objetivo da realidade, ou seja, precisávamos ter uma literatura que pudesse mostrar essa objetividade, pudesse mostrar a racionalidade das coisas, a razão, né? Então, esses são os três principais objetivos aí do projeto literário, né, do naturalismo, né, no Brasil. E a produção realista e naturalista, né, as suas características são tipicamente realista e naturalista, a rejeição ao subjetivismo e à idealização romântica, né, da idealização que o romantismo propunha, né, o desejo de retratar objetivamente a realidade e criticar a sociedade do seu tempo, e a visão cientificista e determinista do ser humano submetido aí às leis naturais. Então, essas são as características principais da produção realista e naturalista no Brasil. Muito bem, então, essa visão cientificista e determinista do ser humano, como a gente já estudou, eu já falei para vocês, já comentei alguns traços aí da obra O Cortiço, né, que ele vai ser uma obra naturalista, em que ele vai mostrar, através do comportamento dos personagens, de que eles são influenciados pelo meio, né? O meio é que determina o comportamento, o caráter de uma pessoa, de um ser humano. E ainda a produção realista e naturalista no Brasil,
A linguagem é uma descrição impiedosa, né? O foco narrativo, ele vai estar sempre em terceira pessoa, e as descrições são recursos que a linguagem do romance naturalista usa, né, para sugerir um olhar racional e objetivo para a realidade. A descrição dos cenários pretende recriar a realidade de maneira fotográfica, já que nessa época ainda não havia a fotografia, né, a máquina fotográfica, então as pinturas, os cenários, eles eram recriados aí de algo, as imagens quase que fotográficas, ou seja, quase que reais, não é? Compondo um espaço formado pela apresentação de várias imagens que se sobrepõem de modo a montar um quadro final bastante preciso. Então, é claro, tem obras que estarão predominando aí a terceira pessoa, né? Sempre narrada ele ou ela ou o nome dos próprios personagens. Mas terão obras que, por exemplo, Machado de Assis, quando escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai ser narrado em primeira pessoa, né? Já que é um morto que está narrando a sua história. Então, a obra de Machado de Assis vai ser narrada em primeira pessoa. A produção realista e naturalista no Brasil, iniciados oficialmente em 1881, né, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrita aí pelo grande escritor Machado de Assis. É o marco do surgimento do realismo no Brasil, e de O Mulato, de Aloysio de Azevedo, que também foi o marco do surgimento do naturalismo. Então, quando Machado de Assis escreveu essa história, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é um personagem dessa história, é um morto, né, que ele começa falando da morte dele, né, e aí ele conta essa história, ele conta a vida presente dele, né, desde a infância até a sua morte. Então, esse livro, essa história, ela não é uma história linear, né, de você iniciar início, meio e fim. É uma obra que ela é contada a infância, né, ele vai contar lá da infância dele, né, que ele era um menino muito levado, ele era de uma classe rica, né, e ele não obedecia aos pais, não respeitava as pessoas mais velhas, ele era muito traquina, né, muito danado, e ele não obedecia aos mais velhos, e ele costumava malinar dos escravos, né? Então, como nessa época a escravidão ainda era muito presente, ele começa fazendo a narrativa dele, né? E depois ele conta a vida dele como pessoa para tentar conseguir ter uma família, mas ele foi mandado para a Europa para estudar um período, né? Mas aí depois ele volta para o Brasil, e aí ele tenta, né, os seus relacionamentos com as mulheres, que todos eles, praticamente todos, foram fracassados, né? Então, o último que ele tentou foi com a Eulália, só que infelizmente antes de ele casar com ela faleceu, né? E aí ele encontrou mais uma outra mulher, que tinha sido namorada dele um período, né? E aí eles são amantes durante muito tempo, e infelizmente o marido dela se torna um político, né? Se elege político, e aí eles vão embora para outro estado. E aí eles se deixam de se ver. E afinal, ele acaba ficando sozinho, né? Sem ninguém, não construiu uma família. E aí, essa narrativa, em muitos momentos, ele demonstra um aspecto muito pessimista, né? Que, inclusive, ele diz a frase de que a descendência dele é muito ruim, então é melhor que ele não deixe descendentes, né? Então, essa obra foi bastante consagrada nesse período, né, do realismo, porque é uma obra que não vai fazer nenhum tipo de idealização, né? E sim mostrar o pessimismo como um ser humano, né, em suas atitudes, em seus fracassos. E aí a obra realista cumpre o seu papel, né, de fazer essa análise crítica da própria pessoa, do próprio ser humano. E quando ele cria esse personagem, né, de uma família rica, e
ele não estava muito aí não para trabalho, para se esforçar para as coisas, né? Ele era muito, não tinha muito interesse de ganhar carreira, de seguir uma carreira, já que o pai dele queria tanto que ele conseguisse ser uma pessoa bem-sucedida, né? Então, o realismo cumpre o seu papel nessa obra de Machado de Assis, né? Porque ele vai fazer essa reflexão das ações do próprio personagem, né? Acho que a questão psicológica também, né? Do pessimismo, de ele não ter tido sucesso na sua vida, tanto familiar quanto profissional. E nós temos também aí a obra O Mulato, né? Que foi uma obra do naturalismo, que ele vai contar a história de um negro mestiço, né? Em que a sua mãe casou-se com... Aliás, a sua mãe era negra, casou com um homem branco, e aí, por alguma razão, ela acabou falecendo, né? E ele foi criado pelo tio, morou muito tempo fora e depois ele volta para o Brasil. Mas ele nutre a paixão por uma moça, só que a família dela não gosta dele porque ele é negro, né? E aí as pessoas ainda tinham muito preconceito com relação à questão da cor da pessoa. E aí eles impediram a todo tempo de ele dele ter uma relação com essa moça, que é a Ana Rosa. Então, temos mais dois personagens também importantes, que é o comerciante rico e grosseiro, né? Que está sempre presente na história. A velha beata e raivosa, que era a pessoa que não gostava do Raimundo, que é o personagem principal. O padre relaxado e assassino, que foi justamente quem acabou matando o Raimundo, né? E então nós vamos fazer algumas análises, né, dessa obra, em que o naturalismo ele tende aí a fazer uma análise social, né? E do comportamento dos indivíduos em seu convívio, né? Em seu convívio social com outras pessoas. Então, por isso que ele é considerado um romance naturalista, né? Porque ele vai fazer a análise desse comportamento das pessoas, dos indivíduos. Então, ele coloca aí os personagens, né? Vai ter essa crítica social das características das personagens, né? As características psicológicas dos personagens. Nós vamos ter aí o preconceito racial, né? Que é o foco principal de toda a trama, já que o personagem principal era um negro, mulato, né? O aspecto sexual, que no caso é a paixão da Rosa pelo mulato Raimundo, porque acima de tudo ela amava ele, né? Eles se amavam, só que a família não aceitava, né? Queriam que ela casasse com uma pessoa da sociedade, não com um negro. Então, no final da história, o que acontece nessa história, nessa obra? O triunfo do mal acontece, né? Já que os crimes ficam impunes, né? Quando Raimundo é assassinado, ninguém faz questão de procurar quem foi que o assassinou, né? E os criminosos, eles são gratificados de alguma forma, porque a heroína Rosa acaba casando com o assassino, que foi a pessoa que matou, o personagem que matou o Raimundo, e o padre, né, que era relaxado e ambicioso, ele torna-se o cônego, né, que era o que ele almejava. Então você percebe aí que nessa obra, o naturalismo, esses conceitos, essas coisas que têm um aspecto de coisa ruim, não é? Que é o triunfo do mal, né, sobre o bem, já que Raimundo era um personagem bom, era um homem trabalhador, estudioso, né? E não tinha razão por quê dele ser assassinado, né? Mas por questões aí da família da moça, que não queria que ele casasse com ela, e o pretendente, né, que sempre quis casar com ela, então cometeu esse crime. Então aí essas duas obras, elas vão
inaugurar o realismo, no caso com o Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o Mulato, de Luiz de Azevedo. E aí nós tivemos também outras obras, como Júlio Ribeiro, A Carne, foi publicada em 1888, Adolfo Caminha, A Normalista, e Luísa Homem, né, em 1903. Temos também a obra do Raul Pompeia, que é um caso particular, o seu romance mais famoso, O Ateneu, que foi publicado em 1888, né? Ele foi publicado primeiro em folhetins e ilustrado com desenhos do próprio Raul Pompeia, consagrado pela crítica como uma das obras mais inteligentes da literatura brasileira. Então, nessa obra do Ateneu, ele vai contar a história, né, de um menino que ele foi ser internado, né, lá no Ateneu, que era uma escola interna, né? Então, ele muito criança foi para esse local, mesmo contra a vontade da mãe dele, mas ele foi assim mesmo, né? E lá ele teve muitas amizades, porque era um colégio só de meninos, não é? E aí, aquela ideia do mais fraco e do mais forte, né? Então, os meninos mais fortes sempre tinham boas amizades, né? Sempre por interesses. E os mais fracos procuravam alguém para ser protegido, né? Por alguém. Então, nessa obra, ele vai fazer várias reflexões, não é? Da questão das amizades por interesses, né? Já que era isso que acontecia muito entre eles. Há uma crítica também sobre essa questão dessa obra, né, que alguns críticos dizem que essa história foi baseada na própria vida do Raul Pompeia, né, quando ele era criança, né, e ele faz várias reflexões, não da questão da saudade, né, mas sim da questão do interesse que acontecia na escola, né, os meninos tinham amizade com outros por interesse, porque aqueles que cometiam algo errado, eles sofriam as penas, né? E sofriam as penas das leis que haviam nessa escola, e de alguma forma eles eram muito prejudicados. Então, essa obra ela é consagrada como uma obra já indo mais para o ramo do simbolismo, né? Porque ele vai fazer uma série de reflexões, né? Não tão realistas, mas simbolistas, porque ele vai fazendo as suas lembranças, reflexões do que ele viveu naquele local, né? Então, por isso que ele não está muito dentro do realismo, ele já está mais para o lado do simbolismo, né? Então, o simbolismo já começa a dar as suas primeiras aparências, né? Então, essa obra também vai fazer uma reflexão sobre a questão homossexual que acontecia entre os meninos, né? Porque eles ficavam ali muito tempo juntos, né? E só tinha meninos nessa escola, e havia, de certa forma, uma relação de homossexualismo entre os meninos. Então, essa foi uma das obras importantes, né? Quem tiver um tempo que possa ler essa obra, ela é muito interessante. E a gente faz aí, né, esse resumo, né, das principais obras e do que fala cada uma dessas obras, para justamente mostrar determinadas críticas e reflexões, né, sobre o comportamento das pessoas, né, uns com os outros, também em meio à sociedade, e elas têm um papel fundamental, né, na questão do realismo, por exemplo, para mostrar a realidade de uma sociedade e do comportamento de cada pessoa, né, do ser humano, e o naturalismo também para fazer aí essa reflexão sobre o comportamento em sociedade, né, como é que se dá. Muito bem, turmas, então vamos fazer a nossa explicação aí sobre o desafio 1, né, da aula do professor Júnior, e do desafio 2. Então, seu pai explica a você sobre como se construir um barco, né, quais os procedimentos, os cuidados, etc. Ao final, ele pede que você relate o passo a passo,
né? Que tipo de texto é esse? Então, você vai ter aí um relatório, né? Porque você vai estar relatando os procedimentos, os cuidados de como se faz um barco. Então, o aluno respondeu corretamente. E o segundo desafio, você nasceu na periferia, pertence a uma família de baixa renda, logo José será pobre e também constituirá uma família com baixa renda. Você concorda com esta afirmação? Justifique sua resposta. Bom, o aluno respondeu correto, né? Porque depende, se a pessoa se esforçar e trabalhar, ela pode ser bem-sucedida, né? É um dos fatores que o capitalismo proporciona às pessoas, mas olhando pelo olhar do determinismo, né, que era justamente uma das teorias em que embasa que a pessoa vai ser o fruto do meio, né, vai ser condicionado pelo fruto do meio. Então, se o pai ele é carpinteiro e pobre, o filho vai herdar essa herança, né? Então, podemos ter aí dois pontos de vista, né? Mas se nós olharmos lá para a questão da literatura, do contexto do realismo, né? Então, a gente vai ter que dizer que essa verdade vai estar atrelada a essa teoria. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã.